E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell, sou professor de Ética e Cidadania, sou professor também de História, tá? E nós estamos nesse vídeo aqui falando sobre o PED número 6, onde nós vamos conversar sobre as questões especificamente relacionadas a essas duas disciplinas, beleza? Então eu estou falando com os estudantes do 9º ano da prefeitura ou da cidade de Barra Mansa, beleza? Então vamos lá. Na seção 3, deixa eu trazer um pouco para cá. Na seção 3 vai falar sobre Primeira República, ok? Vai falar sobre o ambiente, tá, político desse momento histórico. A Primeira República vai da proclamação da República até o ano de 1930, quando acontece o golpe, onde Getúlio Vargas assume o poder no Brasil e ficará ininterruptamente por 15 anos, de 1930 a 1945. Beleza? Então, essa primeira fase da República Brasileira, que vai de 1889 até 1930, é chamada de Primeira República. Ok? Beleza, então? Então, eu vou ler com vocês o texto para que, se houver algum termo que vocês acham difícil de entender, eu possa auxiliá-los, né, de modo que vocês possam ter uma compreensão melhor do texto, beleza? Então vamos lá. Com a República, os fazendeiros passaram a ter seu prestígio avaliado pela capacidade de barganha eleitoral, determinada pelo controle que exerciam sobre os eleitores, característica que reforçou o coronelismo. O termo coronel surgiu na Guarda Nacional em 1832 e designava a patente mais alta de comando. Bom, vamos ler até aí o que foi a Guarda Nacional, né? Tá vendo essa imagenzinha aí de um coronel, né? Ou seja, 1832 foi um período que esteve foi um ano que esteve dentro de um recorte histórico, né? Dentro de um contexto histórico que ficou conhecido como período regencial, aonde Dom Pedro I tinha metido o pé do Brasil e deixado o governo para o seu filho. Só que seu filho era muito novo e não tinha condições de poder exercer o cargo. Então foi instituídos para governar o Brasil até Dom Pedro II se tornar maior, né? Uma idade maior, se tornar com sua idade maior. E, na verdade, ele começou a governar o Brasil, Dom Pedro II, com 16 anos, né? Foi o golpe na minoridade, né? O Brasil está passando por tantas situações difíceis, principalmente tantas revoltas, que os políticos acharam bem reduzir, através de uma lei, a maioridade, de modo que Dom Pedro II pudesse assumir o governo, com apenas 16 anos. Mas, beleza. Nesse período chamado regencial, foi um período em que, por vários motivos, e um deles, a ausência de um governante, né, a ausência do imperador, né, por causa de sua idade, foi um período, entre outros motivos, que houve muitas revoltas, né, muitas revoltas, e o exército não estava conseguindo dar conta dessas revoltas. Então o que o governo regencial fez? Ele pegou determinados fazendeiros, né, ricos, né, e impulsou-os como coronéis, né, onde eles iriam montar milícias armadas que, se houvesse algum tipo de revolta próximo na região onde eles residissem, eles iriam abafar essas rebeliões. Mas só que nisso, com essa atitude de criar uma força militar alternativa, esvaziou o exército. E o exército não gostou disso, né? Porque foi meio que você tirou
algumas atribuições do exército, que era do exército, e entregou a determinados civis, né? E o exército ficou muito irado, muito chateado com isso, né? Com a criação dessa Guarda Nacional. Então, por isso que nós costumamos, né, escutar, inclusive em novelas de época e até em alguns comentários políticos, o fulano é o coronel de determinada região, porque esses coronéis eles passaram a mandar nessas regiões, né? Mesmo com que aconteceu na Primeira República, mesmo com a não mais validade dessas patentes, né? Esses fazendeiros ou os herdeiros dos fazendeiros que receberam esse título, eles ainda continuaram a mandar muito na região, certo? Por causa dessa influência, de uma influência muito forte que foi construída desde o momento do período regencial. Então vamos continuar aí a leitura. A guarda perdeu sua importância após a Guerra do Paraguai, quando o exército se fortaleceu, mas o título persistiu como forma de expressar o poder dos latifundiários ou grandes produtores, grandes fazendeiros que tinham grandes terras no interior do país. Os coronéis se beneficiaram do voto aberto, ou seja, voto aberto quer dizer o voto que não era secreto. Hoje é secreto, ninguém sabe quem você votou, só você. Naquela época não. O que lhes permitiu pleno controle sobre os eleitores no momento da eleição e a formação de currais eleitorais. Valiam-se de todo tipo de coação, inclusive a força, para impor o chamado voto de cabresto. Certo? Então, assim, mesmo esses coronéis perdendo as suas patentes, né, eles continuaram tendo muita influência dentro de suas regiões, principalmente através da escolha dos políticos, né, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores. Quem mandavam eram esses caras, porque como o voto era aberto, tinha-se como coagir o eleitor a votar em quem esses caras queriam, certo? Também era comum, eram comuns as chamadas eleições bico de pena, né? O que era eleição bico de pena? Porque assim, o voto de cabresto era quando o político era forçado, inclusive sobre violência, a votar no candidato que o coronel estava apoiando. E existia a eleição bico de pena, que além da coação vai existir, e principalmente, outras formas de fraudar as eleições, como as pessoas que constituíam a zona eleitoral, o mesário e todas aquelas pessoas que trabalham lá dentro, todas elas eram compradas pelo coronel, né? Então havia muitas vezes, não precisava nem os eleitores irem votar, porque eles criavam votos, eles fraudavam os votos, né? Literalmente votavam várias vezes no candidato do coronel. Era chamada eleição bico de pena, certo? Em que fraudes eram praticadas em todas as etapas do processo: no alistamento dos eleitores, na composição das mesas de votação e apuração, nas transcrições das atas e nos diplomas dos eleitos. O processo eleitoral era tratado como uma formalidade e a vontade dos eleitores como questão secundária. Munidos de cacife eleitoral, os coronéis de poder eleitoral, né, os coronéis se articulavam aos grupos oligárquicos que mantinham a hegemonia no plano estadual. Assim, estabeleciam uma ampla rede de alianças por meio da troca de votos por favores, bens, nomeações para cargos políticos, obras, total impunidade e outros privilégios que aumentavam seu poder local. A partir dessa prática, surgiu a política dos governadores. Deixa eu chegar aqui para cima. A política dos governadores é considerada a última etapa da montagem do sistema oligárquico ou liberalismo oligárquico, que permitiu que, de forma duradoura, o controle do poder central pela oligarquia cafeeira. Oligarquia quer dizer
governo de poucos, né? Como se fosse uma determinada família, ela controlasse toda a política de um determinado município, né? De uma determinada região, né? Eles é que indicavam os vereadores, o município, os líderes municipais. O nome dessa família que exercia determinado poder eram chamados de oligarquia. Né? E a política dos governadores, ela vai seguir toda essa lógica corrupta, né? De manobras políticas, né? De arranjos políticos, mas eram algo muito escancarado. Né? E a política dos governadores vai seguir essa lógica. Professor, o que foi a política dos governadores? A política dos governadores vai ser o seguinte, né? Essa política dos governadores vai ser um esquema criado por um presidente do Brasil, tá? Se não me falha a memória, foi Campos Salles, por um presidente brasileiro desse período, onde ele vai fazer o seguinte: ele comprava, se aliava aos coronéis né, das várias regiões, ou através de acordos, favores ou até dinheiro, né? E isso via governadores, né? O governo federal e o presidente se aliavam aos governadores, que se aliavam aos coronéis, né? E para as eleições seguintes, os coronéis só votavam, né, nos políticos, né, do Congresso, deputados federais e senadores, que o presidente indicava, né? Então, 90% dos senadores e deputados federais que o presidente que se candidatavam, dos 100% que se candidatavam, os que eram eleitos, todos eles eram indicados pelo presidente. Por quê? Para que o presidente não tenha oposição. Todas as leis que ele criasse passasse facilmente pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Né? Isso foi chamado de política dos governadores, porque isso era alinhavado pelos governadores. Né? Via governadores, o presidente indicava quem devia ser eleito como senador e deputado federal. Né? Beleza? Então vamos lá. Número 1. O voto é até hoje uma das maiores expressões da linguagem do poder. Mediante isto, pesquise o que é o voto de cabresto e a política dos governadores. Eu dei uma palhinha aqui do que seria, mas dá uma pesquisada. Bom? Número 2. Qual a importância do saber votar para o fortalecimento da democracia? Ou seja, qual a importância do voto para a democracia? É claro que o voto ele evoluiu. Antes era um voto aberto, que facilitava essa estrutura corrupta que acontecia na Primeira República, né? Aonde os coronéis se valiam, né? Para poder manter os seus poderes, né? Controlar, né? E através desse controle conseguir favores pessoais, certo? Mas a estrutura do voto ele evoluiu. Na década de 30, o voto passa a ser secreto. Quem vai transformar isso vai ser Getúlio Vargas, né? Justamente para enfraquecer esses coronéis, né? Essas oligarquias estaduais, né? Principalmente no interior do Brasil. Então, qual a importância de saber votar para o fortalecimento da democracia? Saber votar não é você chegar lá e saber como funciona a estrutura eleitoral brasileira, não é isso. É você pesquisar em quem você vai votar e depois, se o seu candidato for eleito, você cobrar a ele todas as promessas que ele fez, certo? E que nos dias de hoje isso é muito mais fácil com as redes sociais. Hoje em dia, por exemplo, o vereador Chico Alencar, que foi eleito pelo município do Rio, o que ele fez? Ele disponibilizou o WhatsApp. Os meus eleitores, eu vou ter um canal direto com vocês, está aqui o WhatsApp. Então cobre isso dos candidatos que vocês elegeram. A próxima questão é uma questão bem tranquila, né? Eu até escolhi falar, embora seja uma questão de ética e cidadania, mas eu achei importante a ação de um professor para poder explicar melhor a vocês,
né? Afinal, quais são as gerações? Especialistas se dividem sobre qual o recorte de cada uma das gerações, mas, em geral, são usados os seguintes parâmetros, ou seja, cada geração ela vai ter uma característica, né? E desde 1945 para cá, ou seja, final da Segunda Guerra para cá, em que a sociedade tem se transformado com muita rapidez, com muito mais rapidez, especialistas, né, antropólogos e sociólogos, principalmente sociólogos, eles têm determinado as características de determinadas gerações, né? Por exemplo, geração Baby Boomers é que nasceu entre 1945 e 1960. A geração X, né, é a minha geração. Quem nasceu entre 1961 e 1982. Tem a geração Y, que nasceu de 1983 a 2000. Geração Z, né, quem nasceu que são os meus filhos, por exemplo, quem nasceu entre 2000 e 2009, e tem a geração Alpha, que são os nascidos após 2010, certo? Então, assim, faça uma relação dos objetos usados na geração Baby Boomers e a geração Z, dividindo um objeto nas seguintes categorias: escola, cozinha, quarto, meio de transporte, meio de comunicação, hospital, objeto cotidiano. Eu dei um exemplo aqui, né? Aqui é cotidiano, pode ser o cotidiano, né? Baby Boomers, gramafone. Geração X, toca-disco. Geração Y, CD player. Eu coloquei DC, né? Mas é CD player. Geração Z, MP3. E geração Alpha, streamings de música, né? Como tem o Spotify e outros. Deezer e outros, né? Esse aqui é objeto cotidiano. Aí você vai fazer uma tabela, né, parecida com essa aqui, mas aqui vocês vão colocar escola, cozinha e assim por diante, beleza? Aí vocês vão colocar escola, né, cozinha, né, a evolução dessas estruturas ou desses equipamentos, né, ou desses objetos, beleza? De acordo com cada geração, tá? Vocês têm a tabela aqui para vocês terem como base, ok? Então, gente, ó, um abraço e a gente se vê no PED número 7, que provavelmente deve sair semana que vem, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.